Tipo, eu estava com 600, 800 mil dólares de capital só lá e conseguindo fazer saques todo mês e aí do nada, pum, quebra, acionada. Até que um dia eu tomei uma derrapagem tão grande que eu perdi uma conta de 100 mil dólares assim. Não vai existir ninguém que vai chegar no trade ali com 3, 4 meses e já vai estar fazendo dinheiro. É um processo, e esse processo ele é duradouro, ele é demorado, né? E ele é dolorido também. 99% mental, entendeu? Então eu acho que a parte mental é assim, é 80%, sabe? Eu consegui fazer 111 mil reais em um mês, assim, né? Na realidade, eu consegui sacar só 11 mil, eu acho, de 111 que eu fiz. Eu saquei os 11 e os 100 ficou lá para eles, né? Aí 2021 foi praticamente 2021 todo estudando, procurando algo que fazia sentido para mim. Aí 2022 eu achei o SMC ali. Logo no final de 2021 para 2022 eu encontrei o SMC. Ora, hoje temos aqui connosco Arthur Reis, muito comentado no meu Instagram para convidá-lo aqui para o podcast. Então aqui está o Arthur Reis. Para terem uma noção, o Arthur já teve a gerir mais de $1 milhão em mesas proprietárias e atualmente está com bastante sucesso então no trading. E vamos falar aqui um bocadinho. Então, Arthur, tu para chegares a esse ponto de gerires $1 milhão em diversos desafios e financiamento, como é que foi chegares a esse ponto? O que é que te levou a chegar aí? Cara, João, muito obrigado pela oportunidade de estar aqui com você, batendo esse papo e contando um pouquinho aí da minha história. Cara, o começo foi bem difícil até conseguir encontrar algo que fazia sentido para mim, para dar o start ali em operacional, por exemplo, né. Então eu primeiro, estudei várias estratégias que você possa imaginar, tá. Acredito que todas as estratégias ela funciona no mercado, mas você se encontrar em uma delas eu acho que é o mais difícil, né. Então, pô, já fiz mentoria de média móvel, já fiz mentoria de Fibonacci, já fiz mentoria de muitas coisas, só que eu não me encontrava, sabe, eu não tinha, como é que eu posso dizer, aquela confiança do operacional, né. E aí quando eu encontrei o SMC, assim, foi aonde foi a minha virada de chave operacionalmente falando, né, foi aonde mesmo eu tomando diversos stops no começo ali, fazia sentido eu estar entrando naquela região, saindo naquela região, então foi bem bacana, assim. E aí, logo nesse começo eu fiz diversas, testes de mesa e comecei da forma mais errada possível, que era começando com as mesas mais altas, então eu acabei perdendo um capital no começo ali muito significativo, que na minha concepção, se eu não consigo aprovar nem fazer um saque numa conta de 10, eu não vou conseguir numa de 100. Então, fazia muito sentido eu parar e voltar um pouquinho no tempo, né, e, começar a operar de baixo. Então, aí depois que eu comecei com a conta de 10 e fui escalando essas contas, aí as coisas começaram a acontecer. Ok. E isto foi num período de quanto tempo? Quanto tempo é que começaste a fazer trading até que e começaste a ter então contacto com as mesas proprietárias até depois conseguires escalar o teu capital e teres consistência? Eu comecei 2020, mas a gente assim, aqui no Brasil, eu acredito que a maioria, João, que começou nesse mercado, começou através das opções binárias, né, eu acho Exato, assim que muito é uma famoso. grande maioria, né. Eu Então eu fi próprio comecei com offset binárias também. Eu também, tá. E eu consegui fazer uma grana muito boa, tá, João. Eu tenho até os prints aqui, eu consegui fazer 111 mil reais, em um mês, assim, fazendo, Uau. sabe, operacionais operacional não, que naquela época não tinha, era sorte mesmo. E eu não consegui sacar esse valor, né. Na realidade eu consegui sacar só 11 mil, eu acho, de 111 que eu fiz. Eu saquei os 11 e os 100 ficou lá para eles, né. E aí eu perdi mais ou menos uns 6 a 8 meses nisso, lá em 2020. Aí 2021 foi praticamente 2021 todo estudando, procurando algo que fazia sentido para mim. Aí 2022 eu achei o SMC ali, logo no final de 2021 para 2022 eu encontrei o SMC
estudei bastante, fiquei fazendo aquilo, backtests, e no final de 2022 foi quando eu comecei a aprovar minha primeira conta, comecei a fazer o primeiro saque, e dali para cá foi mais ou menos isso aí. Aí tive um erro também muito grande, que eu acabei passando e aprovando, contas em uma única mesa. E essa mesa, assim, quando eu estava com o capital máximo que podia ter nela, ela veio a quebrar, né, e aí automaticamente eu quebrei junto com ela, porque o meu padrão de vida, querendo ou não, aumentou muito, porque eu estava fazendo saques ali de 10, 11, 12 mil dólares ali por mês, e simplesmente do nada a fonte secou, né, então a mesa quebrou e aí fiquei de mãos atadas, assim, meio perdido no que eu ia fazer, até eu voltar, colocar a cabeça no lugar e começar de novo, foi no final de 2023. Ok, Mas, assim, foi isso. um ciclo de emoções, sabe. Isso foi na empresa na MyForex Funds? Não, a MyForex Ok. Funds foi a primeira mesa que eu entrei, né, que eu fiz um teste, eu aprovei, fiz um saque ou 2 saques, mas depois eu perdi a conta e foi isso. Ok, ok, ok. Foi a The Funded Trader. Ok. Bem conhecida a minha também. Já trabalhei lá. Cara, eles me mandaram camisa, eu tenho foto com camisas dele, com tudo assim, tipo assim, eu não posso reclamar de que eu não recebi, sabe. Eu saquei muito, não tive prejuízo algum. Mas assim, a gente, chega num determinado momento que acha que aquilo ali vai ser para sempre, né, que a gente vai manter aquele capital ali, pô, eu estava com 600, 800 mil dólares de capital só lá, e conseguindo fazer saques todo mês, e aí do nada, pum, quebra, né. É, Então foi bem difícil, assim, essa virada de chave, porque foi uma virada de chave novamente, né. é verdade. Eu, uma das coisas que costumo dizer é, apesar de muitas empresas, até mesas proprietárias, haver mesas muito seguras, mas a diversificação nesta indústria é chave. É a Ou chave. seja, pegarmos e estarmos com 3, 4, 5 empresas ao mesmo tempo a fazer diversos desafios nelas, porque calha de haver algum problema com alguma das empresas e não necessariamente tem de ser a empresa falir, não é? Ou fechar. Pode ser, por exemplo, às vezes um problema de software, como já aconteceu. Lembramos, Exato, por exemplo, de tempos de 2023 em que o MetaTrader deixou de fornecer tecnologia para as mesas proprietárias e houve ali semanas em que ninguém conseguia fazer trades e não havia mesas proprietárias a funcionar. Ou verdade. seja, pode ser de muita coisa. E a diversificação aqui é chave. Voltando um bocadinho à parte da, ou seja, da forma como chegaste às mesas proprietárias e assim, tu começaste então com capital real nas opções binárias, depois passaste então para Forex, ou seja, tu fazes atualmente Isso. Forex, não é? Aí começaste com capital real ou foste diretamente para opções Não. binárias, para opções binárias, para mesas proprietárias? Quando eu conheci as mesas proprietárias, já foi direto comprando teste e fazendo. Eu não operei capital próprio ainda no Forex não. Porque eu acredito muito, João, que com as mesas proprietárias, eu acho que não faz sentido eu colocar um o meu capital em risco, né, numa quantidade maior, porque para você fazer um lucro bom, você tem que ter um capital mais alto, né. E com as mesas proprietárias eu consigo ter esse capital mais alto com um custo muito menor, né. A gente tem mesas aí de 100 mil dólares por 500, 480, R$ 450, dólares, né. Sim. A verdade é que é uma das coisas que eu digo sempre, e eu fiz durante vários anos trading com capital real. E quando vi as mesas proprietárias e quando comecei a ver a variedade, ao início eu pensava que era ou seja, que era uma fraude, que iam ficar com o nosso dinheiro ou assim, porque um trader que investe capital real, de repente, haver uma empresa que diz: Nós damos-te dinheiro para tu ires para o mercado Vamos fazer te pagar trading. Assim, 80% do que você exato, fizer. calma, isto aqui não é verdade. Mas de facto é como tu dizes, ou seja, é muito fácil escalar pouco capital neste momento. Ou seja, apesar do capital ser simulado e tudo mais, mas mudou a vida de muitos traders. Com certeza, Completamente. com Mudou a certeza. vida de muitos traders. Ahm,
tu, nessa abordagem que fizeste, ou seja, saíste das opções binárias, começaste no Forex, tu aí nessa abordagem houve alguma coisa que mudou? Ou seja, a tua estratégia certamente mudou, não é? Porque opções binárias sabemos que é um bocadinho É, não, o jogo. que eu operava em operações binárias era tipo assim, joga a moeda pra cima, compra ou vende, sabe, era cara ou coroa Uhum. mesmo, né. Mas quando eu comecei no Forex é aquilo, a gente recebe uma enxurrada de estratégias, uma enxurrada de coisas quando a gente vai ali para o YouTube ou para, né, para esse tipo de conteúdo, e assim, eu fui pesquisando, cara, e vendo o que eu tinha confiança de operar, sabe. Então eu também testei várias coisas que você possa imaginar aí de Forex, todo tipo de estratégia, Elliott, tudo, tudo, tudo. Sei que funciona, mas assim, eu não conseguia ter resultado com aquilo, então eu busquei algo que eu conseguia ter resultado, Ok. que foi com o E SMC. com o SMC. E tu consideras que tu aí tiveste algum mentor ou foi simplesmente só algum curso que tiraste e Não, melhoraste? eu participei de uma masterclass da Phantom, não sei se você já ouviu falar, Ok, sim. de SMC, né, e aí foram 4 dias de aula, assim, corrido, sabe, se eu não me engano foi quinta, sexta, sábado e domingo. Foram 4 dias, um atrás do outro, e foi isso. Aí eu fiz essa masterclass lá na época, e pronto, aí quando eu terminei aquilo ali eu falei: "Caramba, é isso aqui, faz sentido". Só que era muita coisa que tinham, eram muitas, subjetividades, então eu tentei pegar aquilo e tentar deixar o mais simples possível. Então, se você for pegar aí na internet, siglas do SMC, você vai ver, cara, uma porrada de coisa, sabe. Uhum. Eu uso o mínimo do mínimo do mínimo, entendeu. E tive resultado fazendo dessa maneira, né. Ok. Lá eles também buscavam, 10R por operação. Né, e aí Uau. você ia fazendo parciais, né. Eu não me adaptei com isso. E aí quando eu fui planilhar tudo que eu tinha feito, todas as minhas operações, e eu vi que todas as entradas que deram break even e que deram o take de 10R, batia 5, era mais de 70%. Então eu diminuí essa quantidade de R e não faço parcial, então as minhas entradas hoje, ela é fixa de 5R. Ou eu acerto 5R, ou eu sou tirado no 0 a 0, ou eu perco 1 R de risco. Ok. Tu tens algum ativo em específico que faças operações diariamente ou é Sim, todos os ativos do mercado? não, eu só opero EURUSD. Ok, top. E, por exemplo, então qual é que é a tua estratégia para ir para o EURUSD? Temos aqui, vamos supor, o dia de hoje começa, ou a semana, por exemplo. Como é que é a tua preparação para ir para os gráficos? O que é que vês? O que é que procuras? Como é que executas? Pode-nos levar aí um bocadinho passo a passo? Claro. Cara, eu começo pelo 4 horas, tá, eu utilizo 4 horas, 15 minutos e 1 minuto para execução. Então, eu faço as primeiras marcações do 4 horas para entender a direção, né, do que para onde eu acho que o preço ele tem a direção para ir. Vejo 15 minutos e espero esse 15 minutos me confirmar essa direção, né. Então eu espero um choque ali do 15 minutos, e aí, nesse sentido, eu traço uma premium discount e vou comprar na parte abaixo da discount, que é onde o preço ele tá mais barato para se comprar ou, no caso, na premium para vender. Então é basicamente isso o meu operacional. Ok, tu tens que targets é que são, ou seja, tu operas numa determinada sessão ou todas as sessões são válidas para Não, operar? atualmente eu operei por muito tempo a seção de Londres. Mas aí atualmente hoje eu estou operando na seção de Nova York. Então eu opero ali das 8 da manhã aqui do Brasil até meio-dia, 1 hora no máximo, né. Nesse caso, eu deixo se eu tiver em alguma operação eu deixo, né. Então, por exemplo, agora mesmo eu estou até em uma operação, então tá andando aqui, Ok, ok, então já tá vamos ver aberto, isso. mas assim, eu já não faço mais análise, sabe. Porque eu comecei a ter mais resultado, João, quando eu determinei uma quantidade de hora de trabalho. Né. Ok, E o que que acontecia comigo? Antigamente eu operava a Ásia, eu operava Londres e eu operava Nova York. Aí ganhava um, perdia no outro, eu perdia nas 3. Então eu nunca tinha resultado. Então quando eu determinei: "Não,
Pô, quanto tempo? Pô, acho que 4 horas, 5 horas ali no máximo é um tempo bom para ter alguma entrada, né, na análise. Então, pronto, então hoje eu só trabalho nesse período, né, 4, 5 horas ali por dia. Ora, já terminamos então a estratégia. No EURUSD, normalmente utilizas 4 horas, 15 minutos e 1 minuto para as execuções. Agora, diz-me um bocadinho, tu nas mesas proprietárias tens alguma estratégia para abordar a parte de desafio, a parte funded e depois para ter a parte do saque? Ou qual é que é a tua abordagem aí? João, hoje como eu tenho, planilhado a minha taxa de acerto na minha estratégia, eu consigo hoje no teste operar um pouco mais pesado, né, então eu opero ali com 1% mais ou menos quando eu vou fazer algum teste. Mas nas fundeds, atualmente eu estou operando com 0,25 de risco por operação. Então eu estou usando ali 0,25, ou seja, numa conta de 100 eu estou usando 250 de stop para ganhar 1.250. Ok. E tu, a nível de abordagem para os desafios, ou seja, tu vais para uma mesa proprietária. Qual é automaticamente o desafio que tu compras? Qual é o teu objetivo? Comprar desafios mais baixos ou mais altos? Hoje, quando eu compro, eu só estou comprando os mais altos, né, no caso de 100. Só que assim, João, hoje em dia eu não estou muito eu mudei um pouco a minha mentalidade com relação a ficar fazendo provas, né. Então hoje o que que acontece? Hoje eu tenho US$ 200.000 financiados em CFD, então eu mantenho essas contas, não fico fazendo teste, tá, eu mantenho elas. E o que é que eu estou fazendo hoje? Qual é que está sendo a minha ideia? Eu acredito muito que as mesas de futuros, elas não são mesas para você segurar o capital a longo prazo, porque chega um determinado momento que, além de você ter o drawdown um pouco menor, algumas regras, chega um determinado que elas te colocam numa conta live, então automaticamente você meio que perde a conta ali, e aí eles te colocam numa nova conta. Então eu estou utilizando o quê? Como forma de alavancagem, eu estou comprando todo mês 5 contas de mesas de futuros, e aí eu opero mais pesado. E aí, ou eu saco, ou eu perco as 5 contas. Então, vou te dar um exemplo. Fevereiro, eu comprei 5 contas de futuros, perdi em 2, aprovei 3. Dessas 3 que eu aprovei, eu fiz 2 saques de 1.500. Então, ou seja, eu gastei US$ 500 e saquei US$ 3.000. Então, ou seja, eu tive um lucro ali de US$ 2.500. Aí acaba meu mês, porque, como eu não levo essas contas, pra sacar depois de margem, normalmente quando eu saco o valor que está na conta, eu perco a conta, né, porque as Uhum. contas de futuro, se você não fizer o buffer, você perde a conta, né. Então eu faço isso. Aí, por exemplo, abril, eu comprei 5 contas de novo, aí aprovei só 2, perdi 3, só fiz um saque de 1.500. Então, ou seja, eu lucrei só US$ 1.000. Ah, e mês pass foi mês pa não, isso foi em março. Mês passado eu comprei as 5, perdi as 5. Então, tô ali, fiquei negativo US$ 500 no mês. Então eu tô fazendo dessa maneira, entendeu. E a minha média de lucro hoje, com 0,25% nas mesas de CFD, tá em torno de 4 a 6%. Eu não tô tentando fazer mais, eu sempre mantenho o mesmo valor de stop e de take. Ok, interessante. Então tu neste momento estás num modelo híbrido, onde fazes trading em CFDs ou Forex e depois vais também para as mesas de futuros e Exato. aproveitas daí também o capital. Ok, interessante. Hum, como é que foi a tua passagem e como é que soubestes que estava na altura de deixar ficar as contas mais pequenas, de 10, 15, 50 mil, e passar para as contas maiores, de 100 e 200 mil? Foi um processo, porque, assim, o meu erro, como eu te falei, foi ter começado já com a alta, né, então automaticamente aquilo foi um baque grande. Então, eu senti uma necessidade de quando começar com as contas baixas e conseguir aprovar, e eu meio que coloquei o seguinte: "Ó, eu tenho aqui agora US$ 500 e esses US$ 500 é o que eu vou gastar para fazer isso aqui dar certo". Então, aí eu comecei depois que eu já tinha perdido muito, né. Aí, então pronto, eu fui lá, comprei uma conta de US$ 10.000 com US$ 100 na época, se eu não me engano. Aí perdi. Aí
Fui tentando de novo. Aí consegui aprovar. Aprovei, aí consegui realizar um saque, 2 saques, 3 saques. Eu falei: "Pô, 3 saques aqui, eu acho que eu já posso pegar uma conta de 25". Aí beleza, aí peguei a conta de 25. E aí na época você, eu acho, na época não, acho que até hoje você pode unir as contas, né. Então eu uni a conta de 10 com a de 25, aí fiquei com 35. Aí consegui fazer mais uns 2 saques, aí aumentei para a conta de 50. Então foi gradual, porque o meu erro na época foi ter começado logo lá em cima. E aí é ruim demais porque você acaba perdendo muito capital e se você não conseguir ser consistente com a conta menor, você não vai conseguir com a maior de jeito nenhum. Exato, é verdade. Tu tens alguma regra nas mesas proprietárias que tu simplesmente evitas? Ou tu Notícia, consegues ter regra de notícias? isso. Eu não, assim, eu não fico posicionado, 10 minutos, 20 minutos antes da notícia, né. Por quê? Porque eu já perdi conta operando notícia. Então, assim, eu fazia minha análise e achava que a notícia ia a favor da análise que eu tinha feito e deixava minha ordem posicionada. Até que um dia eu tomei uma derrapagem tão grande que eu perdi uma conta de US$ 100.000 assim. Aí eu falei: "Cara, depois disso nunca mais". Então, assim, tem notícia 9h30, se eu tô posicionado alguma ordem, 15 minutos, 10 minutos antes eu fecho a entrada ali no dedo aonde tiver e pronto. Aí depois que passar a notícia, se tiver alguma oportunidade eu entro. Ok, ok, interessante. Hum, e nas mesas proprietárias em si, por exemplo, agora vemos mesas que têm regra de consistência, vemos mesas que têm regra que tens um número máximo de saques que podes fazer, etc. Tu há alguma dessas regras que evites? Ou neste momento qual é que é, por exemplo, a tua mesa preferida para estar a operar? Seja em futuros ou em Forex? É, a ma essas regras têm acontecido mais em futuros, né, ou em contas instantâneas, normalmente em CFD, essas regras de quantidade de saque ou regra de consistência, normalmente é ou em contas instantâneas ou em futuros, né. Então, atualmente em CFD eu tenho usado as 3, né, as top 3 do mercado, que é FTMO, DeFi e FundPips. E futuros, atualmente, MyFunded Futures e Lucid, né. Usei a Take por um tempo, já usei a Apex por um tempo, inclusive tem até um saque meu que a Apex postou no Instagram deles na época, não sei porquê, mas tá lá. Mas atualmente eu só tô usando essas. Dentro dos desafios das mesas proprietárias, qual é o desafio que tu preferes automaticamente? Ou vais 2 simplesmente fases, direto sempre 2 2 fases, fases, sempre? sempre 2 Ok, fases. Eu porque eu não, por exemplo. Eu passo Força. eu penso do pressuposto assim, João, se eu não conseguir aprovar uma conta de 2 fases, que eu tenha que fazer 8, 5%, eu não vou conseguir fazer um saque ali, depois. Então, assim, eu acho que faz parte a evolução. Então, pô, se você conseguir aprovar a primeira e você conseguir aprovar a segunda, consequentemente, se você manter a mesma performance, você vai conseguir fazer o saque. E não tem tantas regras, né. Você tem um drawdown maior, você tem tudo melhor nas contas de 2 fases do que na de uma ou nas instantâneas. Tu não, mas já experimentaste às vezes alguma conta instantânea? Porque normalmente eu vejo pessoas que é, eu perco muito tempo na fase de desafio e assim, e às vezes tenho dificuldade em atingir aquelas metas de lucro, então vou para uma conta instantânea porque vai ser mais rápido de ter o saque. O que é que tens a dizer sobre isso, sobre essa mentalidade? Eu penso exatamente assim, essa rapidez que às vezes a gente procura no trade, ela não vai existir. Não vai existir ninguém que vai chegar no trade ali com 3, 4 meses e já vai estar fazendo dinheiro. É um processo e esse processo ele é duradouro, ele é demorado, né, e ele é dolorido também, né. Assim, eu costumo falar assim, que no trade, eh, não é como se a gente estivesse num churrasco e eu falasse assim: "João, não coloca a mão ali na churrasqueira não, que você vai queimar a mão", né. Você não vai colocar, porque você sabe que eu queimei a mão. Mas se eu falar pra você: "João, ó, se você pegar esse trade aqui e der take, ó cara, já foi, vai embora, fecha o gráfico aí". Não, você só vai aprender no dia que você pegar o trade, der o take, depois você devolver tudo para o mercado. Né. Exato. Então o que que acontece? Eu acho que as contas instantâneas ela tem essa falsa sensação de que você vai ser mais rápido, mas elas às vezes têm tantas regras que você não pode lucrar o que você deveria lucrar, entendeu?
Então eu acho Uhum. que é melhor você não ter essa pressa, do que você ir por essa linha. Ok. Ahm, é interessante porque lá está, é uma diferença de mentalidade. E já agora, Eu não sei se é porque as coisas pra mim demoraram muito a acontecer, entendeu, João? Então eu eu venho dessa linhagem, assim, porque tudo demorou, eu tipo, foi muito difícil chegar aonde eu cheguei, sabe. Então, eu acho que eu tenho que passar a visão do que aconteceu comigo, né. Então, é justamente isso, eu acho que eu tentar, pegar uma conta só porque ela não tem a fase e eu ter apenas 3% de drawdown em vez de eu ter 10%, eu acho que é uma diferença muito grande, que eu posso errar mais depois, né. E querendo ou não, acho que as contas instantâneas também elas são um pouco mais caras. sim, é Então verdade. assim, no final, é muito de cada um ter essa mentalidade, sabe. Uhum. Tu abordas cada conta de forma diferente ou colocas todas as contas, por exemplo, num copy trading, de forma a dar-te mais rentabilidade? As contas de futuros, eu uso copy trade. As contas de forex, eu separo aqui, né, e como eu entro sempre com ordem limit e eu tenho uma calculadora de lote, eu faço o cálculo e coloco as ordens, limite separada. Por quê? Porque eu já tive problema com copy trade. Em mesas de CFD, né. Eles acusaram que eu estava usando o copy de terceiro, sendo que o copy era meu, só estava fazendo entre mesas diferentes, né. Exato. E você não tem a quem recorrer. Eu falo: "Não, sou eu que estou usando aqui, ó", você tira print, mostra que o copy é seu, mas se ele determinar que não é seu e te banir, é isso que acontece. Então, como eu tive esse problema, aí eu não usei mais copy trade nas mesas de CFD, nas mesas de futuros não, na mesa de futuro eu uso. Inclusive a execução nas de futuras é muito boa. Ok. Tu achas que um dos pontos mais importantes, se tivesses que definir, um dos pontos mais importantes na tua carreira de trading, para chegar ao ponto em que estás e seres consistente e conseguires gerir todo esse capital, atribuis mais valor à parte da estratégia ou à parte mental? 99% mental, Ok. porque Porquê? não adianta você ter uma estratégia que ela é validada por uma outra pessoa, que faz aquilo muito bem, e você, por exemplo, não ter a confiança de fazer a entrada. Então, a parte mental para mim ela é 80% do trade, porque eu vejo, João, que existe traders que operam vários operacionais diferentes, e as pessoas conseguem ganhar dinheiro. E eu já tentei operar vários operacionais diferentes e eu não conseguia ganhar dinheiro. Entendeu? Então, eu só consegui realmente ter algum lucro quando eu achei alguma coisa que eu, mesmo tomando vários stops no começo, eu sentia confiança em pegar o meu mouse e clicar pra ter a operação, entendeu? Uhum. Então eu acho que a parte mental, assim, é 80%, sabe? Ok, interessante. Eu gosto dessa forma de ver e da explicação que destes. É porque assim, João, eu vejo muita gente hoje no mercado, pelo menos eu não sei aí onde você mora, mas aqui no Brasil eu vejo muitas pessoas criticando o operacional do outro, sabe. Então assim, eu vejo que na minha cabeça, pela pessoal que eu conheço gente que opera várias coisas diferentes, e eu vejo gente que essas pessoas, cada um consegue tirar o dinheiro do mercado com a sua estratégia, sabe. Uhum. Então, não é só a estratégia em si, é a parte psicológica de você não ter aquele dia de fúria que o pessoal fala, de você sair do seu gerenciamento, né. Às vezes a pessoa dá muita, ênfase ao operacional, mas não segue aquilo. Porque às vezes você pode ter um operacional aí perfeito na sua mão, mas você não segue o gerenciamento, então você nunca vai conseguir Exato. ganhar dinheiro com um operacional perfeito, entendeu. Que É eu também verdade, acho que é não verdade. existe, né, mas Não, não, por não exemplo, existe. eu não consigo na minha cabeça, tenho amigos que operam, que ganham dinheiro, com RR negativo. Ou seja, ele ele aceita perder, vamos supor, $300 para poder ganhar 100, né. Na minha cabeça, isso não faz sentido, eu jamais conseguiria ser lucrativo assim, mas tem gente que é. E
pô, tá tudo bem, entendeu? Exato. É tudo uma questão da forma como cada um aborda o mercado. Ahm, eu já vi traders que não se consideram, por exemplo, traders e que têm só uma abordagem matemática e mecânica com o Com mercado e certeza, fazem muito dinheiro. com certeza. No final, quem é que está certo? Epá, no final, aquilo que interessa é meter dinheiro no teu bolso. Por exemplo, tem um operacional que é de quantidade de velas. Vamos supor, você tem lá 300 velas no gráfico e aí existe uma média dessas velas, né? Tantas velas verdes com tantas velas vermelhas. Se tá abaixo, você tem que comprar. E aí tem gente que ganha dinheiro fazendo isso. Tem gente que, você já viu um indicador que tem no TradingView chamado fases da lua? Não. Cara, eu tenho um colega, um conhecido, é porque ele é muito low profile, mas assim, eu já participei de outros bate-papos e eu sempre falo dele, porque é um negócio assim impressionante. É um indicador que ele mostra a lua no gráfico. E aí quando é uma lua, se eu não me engano, azul, ele vende, quando é uma lua branca, ele compra. E ele ganha dinheiro assim, entendeu? E eu jamais vou falar com ele: "Rapaz, para de fazer isso, porque isso aí não vale nada". Ele falou: "Arthur, aqui meu histórico, eu ganho dinheiro assim, por que que eu não vou fazer?". Só que eu jamais conseguiria ganhar dinheiro daquela maneira, entendeu? Exato, exato. Ah, vá, eu sou da mesma opinião, mas lá está, cada um com a sua. Desde que dê Exata dinheiro para essa pessoa, está ótimo. exatamente. Eu acho que eu sou um dos poucos aí do mercado que não fala mal da estratégia de ninguém, porque eu acho que tudo dá para se ganhar dinheiro, sabe? Exato. Olha, vamos agora aqui a umas perguntas do público. Perguntas então que temos aqui diretamente para ti. Ora, primeira pergunta é: como é que te mantiveste equilibrado e consistente no método ano após ano? Boa pergunta. Eu acho que, assim, chega num momento, João, que você faz tanta mesma coisa todo dia que você vai na osmose, sabe? Então, assim, hoje pra mim, eu tenho uma facilidade muito grande de sentar aqui, fazer as minhas marcações e falar: "Pô, se der oportunidade, dá. Se não der, amanhã é outro dia", entendeu? Então hoje, inclusive, é muito engraçado isso, que hoje eu fiz exatamente o meu passo a passo hoje no story do Instagram, por exemplo. Eu cheguei e coloquei lá: "Tô esperando isso". Aí o gráfico, fez, né, ali o que eu estava falando. Agora pronto, chegou na nossa aonde eu queria. Agora, se ele fizer isso, eu vou comprar. E aí o gráfico fez isso, eu comprei e postei. Então, tipo assim, é isso. E se ele não tivesse chegado na região e não tivesse dado a compra, eu simplesmente não ia fazer nada, entendeu? Então é só, vai na osmose, só fazendo a mesma coisa todo dia mesmo. Ok. Agora a segunda pergunta: qual é o teu conselho para alguém que já passou por uma fase negativa e está neste momento no break-even? Tá ótimo, meu Deus, o conselho que eu te dou é continua, porque João, aconteceu comigo uma coisa interessante uma vez. Foi eu tinha feito num dia $8.000. Falei assim, aqui para o Brasil isso é um dinheiro, assim, bem surreal, sabe. Eu tinha feito $8.000 e aí eu olhei ali para o MetaTrader, tinha exatamente 109.700. Ou seja, faltava $300 para eu fazer $10.000 de lucros e conseguir fazer ali ter meu primeiro certificado de $10.000, que é um negócio assim, né, para mim era o suprassumo. E aí, cara, no mesmo dia, eu perdi os $8.000 que eu tinha feito de lucro e perdi a conta, né, ou seja, abaixei ainda 5% do drawdown no mesmo dia, apenas para buscar esses $300 para poder fazer os $10.000. Ou seja, é cara, você tá ótimo, você tá no break even aí, você tá bem demais, sabe. Mas é isso, foi uma coisa que isso aconteceu comigo e depois disso, isso nunca mais aconteceu, ou seja, eu aprendi com o erro. Eu vejo muita gente falando: "Ah, eu não consigo isso, eu não consigo aquilo", porque você não aprende com o erro, sabe. Eu acho que se você errou uma, 2, 3 vezes, tem alguma coisa errada. Exato. É a parte mental, talvez. Falta disciplina, falta ali um hábito, uma criação de um hábito de Exatamente. disciplina. Agora, a próxima pergunta é: ainda te acontece de, ao carregares em vender ou comprar, sentires nervoso ou ficas indiferente com o passar do tempo?
ou com o passar do tempo fica indiferente, porque antigamente, no começo, assim, eu não conseguia ficar vendo, João. Eu abria a ordem, colocava, quando eu via que acionava a ordem, eu saía da frente do gráfico, sabe. E aí eu ficava andando pela casa, ia fazer qualquer coisa, mas eu não ficava na frente do computador. Mas aí com o tempo você vai acostumando e as coisas vão acontecendo, aí hoje em dia é tranquilo. É. Eu acho que isso também tem muito a ver com a fase, a Inicial ni- também eu acho, né. eu diria a nível de dinheiro. É, tem isso também. Quando quanto mais precisas de dinheiro, mais preocupado e mais nervoso ficas com decisões que te levam a ganhar ou perder dinheiro. Exato, Quanto mais dinheiro tens e menos precisas de dinheiro, acabas por ficar cada vez mais indiferente a essas escolhas e aos resultados. Esse é o verdade. meu ponto de vista. Não, com certeza você tá certo, tá certo. Inclusive eu antes de me dedicar eu sou engenheiro civil de formação, e antes de me dedicar 100% para o trade, eu fiz eu juntei um dinheiro e me dei um período para tentar isso, sabe. Então, por exemplo, vamos supor, eu tinha, sei lá, R$ 4.000 de custo fixo, por exemplo. Então eu separei ali 1 ano e meio de custo fixo, guardei numa poupança e falei: "Cara, se eu não conseguir tirar do mercado dinheiro do mercado, eu tenho um dinheiro para pagar as contas. E que se nesse prazo de 1 ano e meio não der certo, eu paro, volto para minha profissão e é isso". Então, as coisas foram acontecendo. Eu acho que realmente é muito mais difícil quando você tem o dinheiro de um cartão ali que está para vencer e você precisa tirar esse dinheiro do mercado para pagar aquilo ali. Então, Exato. realmente é muito mais difícil, a pressão fica muito maior e é difícil de evoluir assim dessa maneira. É. A outra pergunta que temos é: qual foi o teu mês mais difícil? Foi esse que eu citei para você agora, que na realidade nem foi um mês, né, foi um dia, né. Pra você ver, eu estava ali, um mês tinha sido maravilhoso e em um dia eu acabei entregando tudo. Não só o lucro que eu tinha feito, como uma conta também já aprovada, porque eu perdi ela no mesmo dia. Então pra mim, assim, foi um dia que me marcou e que, assim, depois disso, eu nunca mais saí do gerenciamento. Nunca, em hipótese alguma. A outra pergunta é: achas que ainda tens muito a melhorar como trader ou já tens skills suficientes? Não, com certeza, sempre tem alguma coisa a melhorar, mas assim, nada a mudar. Sabe? Eu digo assim, o que eu faço hoje, eu já faço desde 2023 lá, desde o comecinho de 2020 de 2022 na realidade, foi quando eu comecei a estudar, e de lá para cá, depois que eu refinei o operacional, eu não mudei nada. Então eu acho que essa insistência também em fazer a mesma coisa até hoje foi o que me deu resultados. Porque eu vejo muita gente que começa uma coisa, aí vê uma outra pessoa tendo resultado com a outra estratégia, aí muda de estratégia e vai mudando, mudando. E eu não, eu consegui manter isso até hoje, sabe. Não mudei nada, é a mesma se você pegar trades meu de 2022, 2023 que eu tenho catalogado lá, são iguais os de hoje, sabe. Ótimo. Não, isso é bom porque vemos muita gente a mudar, a saltar de estratégia em estratégia sempre que há só um período mau, e isso é interessante, mostra a tua disciplina também. Outra pergunta que temos: qual o melhor risco-retorno para ser lucrativo no curto prazo e longo prazo? É, isso vai muito de estratégia, foi o que eu falei, né. Exato, Por exemplo, no SMC hoje, por exemplo, que é o que eu faço, eu não vejo como você ter um risco retorno abaixo de 3R, por exemplo, sabe. Eu acho que existem estratégias que te dão dois ali, 2 para um para um, que são muito melhores que o SMC. Então, assim, se a pessoa está no SMC, eu acredito que ela tem que buscar no mínimo 3 e, assim, o máximo que no caso eu uso 5, né. exato. Mas tudo vai depender de estratégia para É, estratégia, porque como disseste. você precisa ter, não só a estratégia, como você precisa ter a taxa de acerto para aquela quantidade de R, porque senão não a conta ela não vai fechar, né. Então, por exemplo, hoje, eu buscando o 5R, se eu tiver 10 operações no mês, eu errar 8 e acertar só 2, eu ainda estou um pouquinho positivo. Exato. Entendeu? Então, faz parte da minha estratégia eu ter uma taxa de acerto mais baixa, mas ela vai compensar no RR, né.
do que você ter uma estratégia de 1 para 1, que se você não tiver 70, 80%, você não vai ser lucrativo. Exato. Outra pergunta é qual é que é o melhor horário para ti para operar o Euro-USD? João, e assim, eu sou apaixonado por Londres, só que quando você começa a ganhar um pouquinho de dinheiro, você não quer mais ficar acordando, porque Londres aqui pra gente é tipo 3h30 da manhã, né? Exato. 3 horas, 4 horas da manhã, e aí a gente não quer mais ficar acordando esse horário, né. Mas assim, tanto Londres como Nova York, dá pra tranquilamente. Eu só não acho à noite ali na Ásia um bom horário para operar o euro. Concordo, concordo com isso. Ahm, Temos agora aqui mais as duas últimas perguntas finais. Uma é: qual foi a tua maior dificuldade no início? Encontrar o que eu achava que fazia sentido para mim. Ok. Sabe, eu fiz diversas mentorias, comprei vários cursos e, por exemplo, eu não conseguia, na hora de efetuar a operação, fazer a operação só porque, sei lá, uma média cruzou ou alguma coisa assim, sabe. Não tinha confiança. Por mais que a pessoa que estava me ensinando ali conseguia ter um resultado, mas eu não conseguia ter, porque eu não conseguia clicar, sabe, não tinha confiança. Então o mais difícil foi me encontrar, achar um operacional que funcionava e insistir naquilo ali até dar certo. Exato. A última pergunta é, se tivestes meses de perdas, mesmo já estando a full time no mercado. O que que aconteceria? Se tivestes prejuízo em Hum. alguns meses, mesmo já estando a tempo inteiro a trabalhar no mercado. Ah, faz parte, Exato. não tem muito o que fazer. Se tiver meses negativo, perder a prova, compra a prova, faz de novo e vamos pra cima. Exato. Arthur, uma última pergunta é: se tivesse aqui à tua frente um trader que vai agora começar no mercado, Sim. não tem qualquer experiência, está completamente novo, não vem com vícios, nada. Quais eram os 5 passos ou 3 passos que lhe dirias para ele fazer para se tornar um bom trader no mínimo espaço de tempo? Cara, realmente procurar alguma estratégia que faça sentido para você, porque eu acho que isso é muito importante. Fazer backtest para entender se aquela estratégia consegue te dar algum retorno. E depois disso, vendo que realmente teve algum retorno ali, é comprar um teste e começar, Ok, sabe. é isso. E assim, ter a ciência de que no começo você vai perder realmente, e até hoje a gente perde, faz parte, não tem o que fazer, entendeu. É só insistir, eu acho que assim, a insistência